Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com todos. Eu gostaria de trazer uma reflexão a respeito de um assunto bem polêmico, que leva muitas pessoas a se questionarem qual deve ser o posicionamento correto do cristão, que é com relação ao fato de se um pregador ou um cantor deve aceitar dinheiro para pregar, para cantar, para ensinar a palavra de Deus ou para pastorear uma igreja, se o pastor deve ser remunerado, se a igreja deve pagar para quem prega, para quem pastoreia, para quem canta, esse tipo de coisa, a questão da manutenção financeira daquele que faz a obra de Deus. Então eu quero, para basear minha opinião, eu quero ler aqui um versículo que está registrado em Mateus, capítulo 10, versículo 8, que diz: de graça recebestes, de graça dai. Aqui foi Jesus quem disse isso. Jesus disse isso aos seus discípulos, quando ele os enviou para pregarem em algumas cidades. O contexto aqui mostra Jesus enviando-os para pregar o reino de Deus, curar enfermos, seriam usados por Cristo na pregação do Evangelho, e Jesus deu poder a eles e deu várias instruções a eles a respeito de como eles deveriam se comportar, de como eles deveriam fazer nessa missão de pregar o Evangelho nessas cidades para as quais Jesus os enviou. E nesse contexto nós vemos que Jesus diz assim para eles, na continuação do texto, de Mateus 10, versículo 9: não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Então, eu quero usar esse texto aqui como base para o que eu vou ensinar. Embora esse texto aqui não seja um mandamento, mas ele seja uma descrição histórica de um evento, de quando Jesus enviou os seus discípulos, a maneira específica que Jesus ordenou para eles de como eles deveriam se comportar. Então isso aqui alguém pode argumentar que não é um mandamento para toda a igreja, mas o princípio que está embutido aqui nesse texto, essa verdade, ela com certeza vale para toda a igreja, vale para todas as pessoas, porque é um princípio divino, um princípio de Jesus de como deve se comportar um obreiro na sua obra. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, que Jesus diz: de graça recebestes, de graça dai. Jesus, ele deu de graça a mensagem do Evangelho para nós. O Evangelho em si chegou a nós de graça. Tudo que Jesus fez por nós foi de graça. A gente não teve que pagar nada para isso. A gente não teve que fazer nenhum tipo de sacrifício para receber a salvação, para receber a mensagem do Evangelho. Aquilo que Jesus nos deu para que a gente ensinasse para as pessoas, ele deu de graça. A gente não pagou para receber essa mensagem. Ele simplesmente nos deu a mensagem do Evangelho para que a gente ensinasse para as outras pessoas. Ou seja, a gente recebeu o Evangelho de graça. Então, qual é o ensinamento aqui? Se eu recebi uma coisa de graça, eu tenho que dar de graça. Eu não posso cobrar, eu não posso estabelecer um valor para que outras pessoas recebam aquele Evangelho que eu recebi de graça. Então Jesus disse para os discípulos, em outras palavras: vocês receberam de graça o Evangelho de mim, receberam poder, receberam conhecimento, vão até as outras pessoas e distribuam de graça aquilo que vocês receberam. Então, de cara, a gente vê aqui que Jesus está deixando muito claro que não é correto cobrar
pela pregação do Evangelho, ou por qualquer tipo de coisa que você faça para com as outras pessoas, que venha dos dons que você recebeu de Deus. Então, se você recebeu dons, talentos, sabedoria, amor de Deus, você deve exalar tudo isso, deixar isso fluir para a vida de outras pessoas de graça. Você não deve cobrar das outras pessoas, porque Deus não cobrou de você. Então, quando você vai pregar o Evangelho para elas, você tem que pregar de graça. Você tem que amar de graça, ajudar de graça, distribuir a sabedoria que Deus te deu de graça. Estabelecer um valor para se pregar o Evangelho, isso é um absurdo. Isso é ser mercenário, isso é uma coisa que não tem sentido. Daí nós já vemos o seguinte: pregadores que cobram cachê para pregar o Evangelho estão pecando com isso. Eles estão vendendo uma coisa que eles receberam de graça. Cantores que cobram cachê para poder cantar numa igreja ou num show, eles estão pecando, estão vendendo o Evangelho, estão sendo mercenários. Se alguém cobra para ensinar a palavra de Deus, ele está sendo um mercenário, ele está vendendo aquilo que ele recebeu de graça. Então isso é um pecado, sim, é um absurdo, é uma coisa inaceitável para aquele que se diz um servo de Deus. E todo aquele que compactua com isso, que é cúmplice desse pecado, indo para os shows dessas pessoas que cobram cachê, indo para ver pregadores que cobram, e cobram muito caro para pregar o Evangelho, você está sendo cúmplice, você está compactuando com um mercenário que está vendendo a mensagem de Deus. Então você deveria refletir sobre isso. Aí vem o que ele diz aqui mais na frente. Só para a gente entender, quando ele diz que eles não deveriam levar nada, nem ouro, nem prata, nem cobre, nem alforje, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, o que Jesus estava querendo dizer com isso? Olha, vocês não devem se preocupar em manter a si mesmos, porque vocês vão ser mantidos. É por isso que ele diz mais na frente, aqui no versículo 10, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em outras palavras, aquele que trabalha para o reino de Deus, que se dedica exclusivamente para o reino de Deus, em tempo integral, que ele não tem uma outra renda, ele não trabalha, ele não tem como se manter, ele é digno do seu alimento. Ou seja, aquele que prega a palavra, que vive do Evangelho, que pastoreia, que é um missionário, que está se doando integralmente para a obra de Deus, ele é digno do seu alimento. O trabalhador é digno do seu salário, como dizem outros versículos. Ou seja, se você faz a obra de Deus, isso aqui é o outro lado da questão. Você deve ser mantido. Se você não tem um outro trabalho, não tem uma outra renda, a igreja precisa ofertar, precisa contribuir na vida daquela pessoa para que ela se mantenha, para que ela possa continuar fazendo a obra de Deus, porque ela não tem de onde tirar, ela não tem sustento, não tem trabalho. Era o que estava sendo ensinado aqui através dessa história de que aconteceu com os discípulos. Os discípulos estavam sendo enviados para pregar o Evangelho, iam trabalhar em tempo integral, e eles não iam ter nenhuma renda. Muitos deles aqui eram pescadores, cobradores de impostos, abandonaram seus trabalhos para seguir a Cristo. Eles não iam ter uma outra renda, eles iam se dedicar exclusivamente a isso. Então, Jesus estava querendo dizer o quê? Que eles não deviam se preocupar com o seu sustento, porque eles iam ser sustentados por aqueles que eles estavam servindo, iam sustentá-los na obra de Deus, porque eles eram dignos disso. Então, aquele que trabalha em tempo integral na obra de Deus, ele deve ser sustentado, sim. Ele não deve cobrar, ele não deve estabelecer valores, ele não deve constranger as pessoas a lhe dar algo, mas é digno que ele aceite ofertas, contribuições para se manter na obra de Deus.
O ideal é que um pastor, um missionário, ele trabalhe em tempo integral, para que ele possa servir melhor, se dedicar totalmente na obra de Deus, e aí ele deve ser remunerado por isso, para poder se manter. Não um salário exorbitante, para que ele viva no luxo, como muitos pastores hoje em dia, que ganham 30 mil reais, 20 mil reais às custas do sangue e do suor da igreja, para viver uma vida regalada. Isso é um absurdo. Mas ele deve receber um salário digno, ele deve receber um sustento. Hoje em dia, se a gente for analisar, um salário digno seria o quê? Talvez uns de 4 a 5 mil reais para a pessoa poder viver uma vida digna. Isso é correto. A igreja sustentar o seu pastor, sustentar um missionário, sustentar alguém que esteja se dedicando integralmente na obra de Deus. Isso, na verdade, é a situação ideal para que a pessoa possa se dedicar na obra de Deus. Agora, se alguém não quer se dedicar integralmente na obra de Deus, se ele serve na igreja, ele prega, ensina, faz qualquer outra coisa, mas se ele tem uma outra renda, se ele recebe salário por alguma empresa, algum outro trabalho que ele faz, e esse trabalho dá para ele se manter e viver de maneira digna, de maneira tranquila, ele não precisa receber a oferta da igreja. O ideal é que ele não aceite nem a oferta para si, porque ele já está recebendo um salário digno de outro lugar. Então ele deve servir sem receber nada. Eu acho um absurdo pessoas que ganham por alguma empresa ou têm uma aposentadoria e ainda querem ganhar mais da igreja para poder viver uma vida regalada às custas da igreja. Aí isso é um absurdo. A não ser que a pessoa ganhe um salário miserável em outro canto e precise de ajuda para poder sobreviver e ter uma vida digna. Aí sim, é digno que a igreja contribua, oferte na vida daquela pessoa para que ela possa fazer a obra de Deus. Resumindo, irmãos, a questão é, nós temos que sempre entender que o que recebemos de graça, temos que dar de graça, não cobrar. Quem cobra está vendendo o evangelho, está sendo um mercenário. Se você tem necessidade de sustento e faz a obra de Deus, você deve esperar a oferta das pessoas, a provisão de Deus através da vida da igreja. Como foi no caso dos discípulos aqui, que eles iam até as cidades pregar o evangelho e se hospedavam em alguma casa para ficarem sendo mantidos ali por aquelas famílias que os hospedavam. Então a pessoa, se ela precisa de sustento, ela deve esperar o sustento de Deus através da igreja, do povo de Deus, por meio de ofertas. Ele não deve nunca cobrar, exigir um valor. Isso é o ensinamento de Cristo: de graça recebestes, de graça dai. Mas ele é digno, sim, de receber alguma coisa se ele necessita. Ele é digno, não é errado receber. Agora, como eu disse, desde que seja simplesmente para ele viver uma vida digna e tranquila. Não para viver uma vida no luxo, uma vida regalada às custas da igreja. Aí isso é um absurdo, porque isso é ser mercenário. Então, eu espero que tenha ficado claro, que tenha dado para compreender qual é a vontade de Deus a respeito dessa questão de sustento dos obreiros que fazem a obra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus nos dê sabedoria, que a gente possa sustentar aqueles que estão fazendo a obra de Deus com amor, de maneira integral, que a gente sustente, que a gente abençoe, mas que a gente não venha contribuir com mercenários, não seja cúmplice de mercenários, de pessoas que estão vendendo o evangelho, de pessoas que estão querendo viver no luxo às custas da igreja. Que a gente possa ter sabedoria, ter uma visão equilibrada, porque também, por outro lado, tem muita gente que está deixando de cuidar dos obreiros de Deus. Tem obreiros de Deus, às vezes, passando quase fome, necessidade, porque a igreja não os sustenta, não os ajuda. Isso é o outro lado da moeda, que também é um absurdo. Nós não devemos nem contribuir com os mercenários que querem viver no luxo,
e também não devemos deixar de sustentar aqueles que estão fazendo a obra de Deus e que precisam da nossa ajuda. Então que a gente possa ter uma visão bíblica, cristã, equilibrada a respeito desse assunto. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.